Então, pessoal, hoje mais um dia da semana Conexão e vamos falar nada mais nada menos do que o perigo de achar que filhos não devem responder aos pais. E essa música fala muito bem, né? Devia ter amado mais, devia ter complicado menos, trabalhado menos, né? Quem conhece essa música sabe um pouquinho a letra. É de Titãs, o nome da música é Epitáfio. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, tá? Pra quem tá chegando hoje, quem não me conhece, que eu não consigo gravar todo mundo que tá aqui, até porque não dá, né? Mas eu vejo carinhas novas. Então, meu nome é Ellen, sou psicóloga, trabalho com crianças, sou psicóloga infantil, defendo a abordagem da gestalterapia, que é uma abordagem fenomenológica. Eu acho que eu falo isso quase todos os dias quando eu tenho um paciente novo. Sou mãe de Iago, meu enteado de 18 anos, que foi o meu primeiro filho, Davi de 7, Lili de 2. Casada e bem casada, porque o marido tá aí, eu tenho que dizer assim, né? Fazer um chá. Casada e bem casada. Então tem Tô 6 anos mais ou menos, ou mais de 6 anos, quase 7, perdi as contas, né? De formação. E agora eu estou trabalhando, né? Não atendo adultos, tá, gente? Porque algumas pessoas me perguntaram: você atende adulto? Atendo sim, adulto, mamãe, pai, atendo. Mas estou, né, com esse nicho no Instagram sobre orientação parental. Como criar filhos, como criar conexão com o seu filho. É essa a minha proposta. A minha ideia não é criar, né, você e PhD como pai. Vocês ouviram o grito? Quem não ouviu, eu vou dizer agora. Esses dias a gente está na semana de rotina com Lili. Eu acho que vocês nem ouviram, mas eu ouvi e eu vou falar. Aí de novo. E ela tava dormindo cedo, porque ela costumava não dormir cedo depois da pandemia, mudança de horário e tal. Ela acabava não dormindo cedo e tem 2 semanas que a gente tenta colocar ela a dormir cedo. E hoje, ela está acordada, esperando a mamãe. Acho que a minha ideia é essa, falar um pouquinho também da minha realidade como mãe, porque foi daí que eu tirei também a ideia de criar a Semana Conexão, de trabalhar com pais, né? Com orientação para pais, de buscar não, como eu disse ontem, não é dar uma informação só, não é só te informar de algo, mas te mostrar a vida real e que é possível, né? É possível criar essa conexão com o seu filho. Tá. O perigo de achar que filhos não devem responder aos pais. Falei ontem também na live disso, dei um exemplo ontem, que era pra falar hoje, né? Mas tudo bem, esse assunto aí rende muito. Responder aos pais em quê, né? Qual é o perigo da gente achar que os filhos devem responder aos pais? Vou desenvolvendo isso, não vou dar resposta clara logo assim, mas existe o fato de você não escutar o seu filho. Tá exercendo uma escuta surda, né? Tá no modo adulto, no modo pai, no modo tradicional, no qual você não permite o seu filho dar a voz, né? Geralmente os pais, né, quando chegam no consultório, minha experiência de vida também como filha, né, minha experiência de vida como mãe, como esposa, é muito comum acontecer que os pais acham que o filho está enfrentando. Ontem eu recebi um pai que falou, ele tem 7 anos, mas ele assim, impossível, ele me enfrenta. Eu falo com ele e ele me responde. Nossa, parece que tá todo mundo conectado comigo aí, né? As coisas, os assuntos, tá sendo tudo da live. Mas são assuntos que acontecem normalmente no consultório e que vocês pedem muito aqui no dia a dia, né, do Instagram. Então, a gente precisa, primeiro passo, gente. Eu acho que eu vou falar isso em todas, que eu escolhi temas que a gente vai precisar quebrar crenças, tá? Quebrar, mas pegar assim, quebrar e jogar num lugar que a gente não vai achar mais. Descartar algumas crenças limitantes.
Pois é, meu filho faz isso comigo. Quando ele faz isso com você, ele não só está respondendo a sua ação ou algo que você falou com ele naquela hora, né? Mas ele está te dizendo que ele é uma pessoa, ele está te dizendo que ele é um ser humano, ele está te dizendo que ele tem o direito de fala, que isso é muito importante. Seu filho, ele não está te respondendo, ele está te dizendo algo e que você, como responsável, precisa ouvir, tá? Então, uma das primeiras coisas é desrealizar. Quebrar a crença limitante. Quebrar a crença daquela história que você ouvia quando criança, né? Não pode responder ao seu pai. Não pode responder ao mais velho. Não, tem que dar benção. É tanta coisa que você tem que fazer que eu acho que é muita coisa. Minha filha, que você não grava. Não dá pra você gravar a quantidade de coisa que você fez, que o pai vai direcionando pra você fazer, que tem que tem que. Mas no fim das contas você tem que ficar o quê? Calado. E não é essa a ideia. Tá? Então, o primeiro passo é esse, quebrar as crenças, desrealizar que o filho pode falar sim, né? Tem o direito da voz. Até porque ele fala, viu, gente? Né? Fala. Que não fale com voz, mas fala com o corpo. Fala nas expressões, né? Fala no desejo dos sentimentos. A gente falou muito isso ontem, da questão das emoções. A gente precisa, né? Aprender a validar esses tipos de emoções. Então, o primeiro passo é desrealizar. Para não chegar no perigo de achar que filhos não devem responder. Filhos devem responder. Pronto. Fechou? A gente vai mudar. Filhos devem responder. É porque eu mudei mesmo, porque eu sou dessas. Se manter nas limitações. Limita a produção do seu filho produzir. Esse é o perigo. Você está limitando ele de produzir. Né? Tá limitando o adulto que ele pode ser. E vamos combinar, né, gente? Isso não combina mais, as coisas estão evoluindo. Vou repetir muito também isso. E vou dar um exemplo que deu estalo aqui agora. Hoje as empresas, tem muitas empresas aí que estão mudando o estilo de vida, né? Pode trabalhar home office, na pandemia muitos fizeram isso. Eu fiz isso, né? Trabalhar home office, tem tempo de trabalho, alguns já estão liberando a forma de se vestir, né? São algumas coisas que estão fazendo com que o ser humano saia da caixinha, fique fora da caixinha, né? E quando a gente cria filho que ele não pode responder, que ele não tem um direito de fala dentro de casa, que ele não pode interagir com você está colocando seu filho dentro de uma caixinha, né? Quando você coloca ele dentro dessa caixinha, ele tem como sair dessa caixinha? Não. É esse o perigo. Ele vai viver dentro da caixinha. Provavelmente, ele vai ser treinado, ou muitos daqui também foram treinados para isso durante a infância, que você precisa, por exemplo, ter um emprego fixo, só aquele emprego, manter naquele emprego, começar naquele e terminar naquele. Porque o certo é você ter um salário fixo. O certo é você ter o certo. Quem nunca ouviu isso? O certo é você ter o certo. Então, geralmente, essas pessoas que procuram ter o certo são pessoas que foram criadas dentro de uma caixinha. Mas hoje, um dos nossos maiores empreendedores, investidores, né? As pessoas que estão aí na nossa frente, principalmente financeiramente, são aqueles que saem da caixinha. Que foram treinados também emocionalmente. Ou aprenderam também na fase adulta a ressignificar. Ressignificar a história. Porque se você também foi criado dentro da caixinha e hoje você tem condição de entender, ter conhecimento, estudar para isso, né? Ouvir informação de qualidade, pessoa que vai agregar com você, você também não precisa ficar parado ali na caixinha, né? Vamos combinar que a gente pode sair, né? Então, os pais que incentivam os filhos ficarem dentro da caixinha desde a infância, aquele filho que não tem que falar, aquele filho que não tem que responder, aquele filho que tem que comer mesmo sem gostar para não fazer desfeita, aquele filho que quando chegar em um lugar precisa falar, dar benção, beijar, né, cumprimentar um a um, vão se tornar o quê? Adultos dentro da caixinha inseguros, né? Adultos muito inseguros.
Então, a educação punitiva, né? Faz com que a criança aprenda a fugir. Fugir de você, não chegar. Então, quando você pune a criança, grita, é agressiva, quando você coloca ela dentro de uma caixinha, quando você coloca ela pra ficar calada, silêncio, cala a boca. Filho, cale a boca, porque eu estou falando e quem manda aqui sou eu. Você está distanciando o seu filho. E a ideia não é essa. O meu propósito aqui é de você acolher o seu filho, de você trazer ele para você. A gente precisa aprender isso. A geração nova agora, a ideia não é distanciar, gente. A ideia é chegar perto. Se essa pessoa não chega perto, você também pode chegar. Outro exemplo muito legal que acontece, já aconteceu até aqui em casa, eu acho que foi, não tem muito tempo. As crianças hoje estão sendo julgadas pelos jogos eletrônicos, pela tecnologia, por estar o tempo todo na tecnologia, né? Então, a criança não pode ficar, ou então o jogo é interessante pro pai ou pra mãe e eles, né, desqualificam isso, desqualifica o que o filho gosta de assistir, o desenho, o filme. Pode assistir essa porcaria. Quem já falou isso hoje não vai falar mais, tá? Porque tá me ouvindo. Tô aqui ouvindo. Então desqualifica o filho. Você não pode assistir mais que isso é feio, isso é ruim. Não gosto. Mas você assiste aí TikTok que não tem nada a ver, né? Não o aplicativo TikTok, tá, gente? Mas você assiste coisas que não tem nada a ver. Você fica no celular o tempo todo, às vezes muito mais do que seu filho. Ah, mas eu sou adulto. Tá, você é o adulto, mas aquela história do exemplo ainda tá rolando. Né? Ainda tá rolando a referência. Né? Não é questão de direitos iguais, é questão de orientação. Não é questão que seu filho tem que fazer tudo o que você faz, mas é questão de você precisar orientar o seu filho, também a fase dele validar o que ele gosta. Ou até mesmo sugerir que ele possa fazer outra coisa, tá? Então, quando você desqualifica o que o seu filho faz, você distancia ele. Ele vai ser aquele que vai pegar o celular, quando você der o celular, ele vai assistir escondido. Ele vai ser aquele que vai ficar com fone de ouvido, né? Ele vai ser aquele filho que quando crescer, tiver uma namorada, vai se esconder de você. Ele vai ser um filho, né, que não vai te contar coisas da vida pessoal dele. E essa é a sua intenção? Eu, como mãe, eu garanto que não é essa a intenção. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que meu filho me conte e que eu possa ajudar a orientar ele para quando ele passar por algum processo, né, alguma coisa da vida, eu ter certeza que ele não vai ter dúvidas, porque eu orientei ele. Viu? Fez sentido? Se fez sentido, dá um joinha. Perceber o meu quarto passo aqui do roteiro, mas não é quarto passo não, tá? Quarto ponto do roteiro é perceber que a criança tem voz e encarar de outro ângulo é necessidade. Pra não dizer obrigação, porque eu tô fofa. É necessidade. Olha, percebe de outro ângulo. Quando seu filho falar, poxa, olha aí o adulto que ele pode se tornar. Um adulto que vai falar do que ele está sentindo, que ele vai expressar o que ele pensa, que ele vai correr atrás, que quando ele chegar em um lugar, ele não vai precisar, né? Ele não vai ter medo de falar. Ele não vai ter. Hoje tive um exemplo. Meu filho estava em casa jogando e ele falou, mãe, eu quero muito ver Juju. Juju é amiguinha dele do prédio. Aí eu fiz, vá, desça pra ver. Quando ele chegou lá, ele não conseguiu interfonar pra Juju. Aí ele foi na casa de Juju, chegou na porta, ele voltou. Aí ele veio me contar. Que ele foi, que ele queria brincar com Juju, mas não conseguiu. Eu perguntei ele por quê. Ele falou que faltou coragem. Ele tem 7 anos, né? Ó, escuta aí. Abraço, Matheus. Escuta. Você pode, né, trabalhar com seu filho numa situação como essa, o lúdico, o fortalecimento, validar o que ele tá sentindo. Pô, filho, você não teve coragem? Como que foi que não fez você ter coragem? Ah, mãe, eu tava sozinho, tava escuro e eu não gosto, e eu fiquei com medo dela não estar, né? Aí ele foi me contando. Eu fiz, mas você também não levou a sua coragem? Por isso eu subi. Porque a gente já tem isso. Por isso eu subi, eu acho que minha coragem está aqui. Então a coragem está aqui. Amor, você quer o quê? Você quer um abraço pra ver se essa coragem vem mais? Você quer
você sugere alguma coisa? Ele fez, eu quero um abraço, mas quero que meu irmão desça comigo. Fiz, ó, seu irmão também, a gente vai ver se seu irmão vai querer descer com você e ir lá buzinar na casa da coleguinha. Aí eu fui falar com a mãe da coleguinha, a gente conseguiu resolver. Mas só que a mãe não estava em casa, estava trabalhando. E aí depois desse abraço ele, não, já que ela tá em casa, eu já sei que ela tá em casa, eu tive coragem e agora eu vou descer, né? Eu vou lá. Aí foi, chamou, brincou, depois subiu, né? Já aconteceu várias vezes isso com o Davi. Ele vê crianças lá embaixo no parquinho e ele querer descer, mas dizia que não conhecia, que não tinha coragem. Bora, coragem, força, né? Você consegue. Eu sei que não é assim, nessa simplicidade, mas é porque eu já trabalho com ele a questão da fantasia, do acreditar, né? Do pó de pilim-pim, do abraço que fortalece, né? De dizer que eu posso ir com ele. Se você não tem isso com o seu filho, né? Você pode dizer, não, filho, então eu vou com você. Você vai se sentir mais seguro? Eu não vou dizer com certeza, porque eu não tô, né, no coração de cada miudinho. Mas, né, eu percebo que a grande maioria vai. Se você falar, me dê a mão, eu vou com você, né? Então, quando você tá dizendo isso ao seu filho, você não tá dizendo só que você vai levar ele no parquinho, mas dizendo que você tá com ele quando ele precisar. Olha que legal, né? A gente vive em sociedade, gente. A gente precisa exercer mais essa questão da humanidade, da humanização, né, do ser humano desde criança. Que foi aquilo que eu falei ontem. O que eu percebo que não funciona mais na educação, né, na criação tradicional, é que a gente não aprende a lidar com as emoções. A gente já ouviu muito engolir o choro, calha a boca, não tem motivo de chorar. Não tem motivo pra você. Não tem motivo de você comer muito, né? Vou botar tudo isso aí no prato, você vai comer tudo. Se a criança não quiser comer, né? Você já foi em um lugar e botou no prato e você tem que comer tudo? Não. Quando você não quer, você deixa. Porque na infância a gente fica martelando para exigir que a criança faça algo porque a gente tá mandando. É criança ou robô? Você tá criando uma criança ou um robô? Hein? Você tá criando uma criança para ser criança para sempre, ou você tá criando uma criança para ser um adulto? Para passar pelas fases da vida, para se tornar um adolescente, por exemplo, né? Então, hashtag fica a dica, ok? O quinto ponto aqui é o exemplo, né? Que eu acho que eu já dei muitos, mas o exemplo que eu coloquei aqui era quando eu era criança, que foi praticamente o exemplo que eu dei ontem, né? Que às vezes eu queria falar alguma coisa e eu não era escutada. Eu lembro que eu já deixei de fazer tanta coisa, que eu acho que conversa entre primas, eu falo um pouquinho disso, né? Entre família, que eu já deixei de fazer tanta coisa na minha vida, porque eu tinha medo de falar. E olhe que eu sou considerada uma pessoa bem desaforadinha, bem fora da curva, tá? Enquanto criança mesmo, eu dizia o que eu tava sentindo, ou o que eu pensava. E eu já fui taxada como chata, né? Como agressiva. Mas a questão da agressividade, que a gente vai falar também outro dia, essa questão da agressividade é tão importante. Os pais precisam ver o que essa agressividade está falando, né? Eu fiz terapia por algum tempo e eu descobri que eu não sou chata, né? Que eu não ia pegar esse estereótipo da minha vida que o povo colocou. Como é que diz, gente? Não é enquadrar, não. Esse rótulo que colocaram em mim como chata, e eu identifiquei que essa chatice que as pessoas visualizavam foi a forma que eu aprendi de lidar para aprender, né, a me defender. Né? Porque criança às vezes não tem defesa. Criança não tem defesa. E reparem, voltando ao assunto, né? Eu vou dar esse exemplo também. Voltando ao assunto das crianças que ficam o tempo todo no computador, antes as crianças iam mais pra rua, né? Mas, você que estiver aqui comigo, tiver, né, acima de 30 anos, 28, 30 anos por aí, vai saber. As crianças que iam brincar na rua, no parquinho, existia muito mais agressividade,
naquela época, existia muito mais atrito na relação das crianças. E hoje não existe mais. Tanto assim. Existe, mas não tanto. As crianças estão mais em suas casas, estão mais... Não é que não estão interagindo de outra forma. E hoje meu filho mesmo vai pro parquinho, que eu acompanho isso, e com outras crianças no lugar que eu moro, não vejo essa rivalidade. Não vejo discussões, briga, não vejo. Porque as crianças já estão vivendo de outra forma. Então a gente precisa acompanhar também. Não estou falando que não exista, mas tentam perceber isso. Porque antes era motivo pra tudo. Eu lembro que eu fazia guerra de foguetinho. Quando criança, adolescente, chegando a fazer adolescência. Eu brigava com minha... Eu não era muito de brigar, não. Mas eu tenho 2 amigas de infância, minha irmã, que somos amigas até hoje, mas já quebraram a minha estante. Eu tenho um trauma com isso. Vivia na agressividade, né? Mas isso diz muito do que a gente vivia. Com certeza eu ouvi muito: vocês não podem brigar, pra que isso? E não é o não poder brigar, não foi o ato de brigar que precisava ser sinalizado, e sim perceber o que é que estava causando aquela irritabilidade, né? É da personalidade, pode ser, né? Dos temperamentos, pode ser, mas é uma realidade do não tradicional, é uma realidade do antes para o agora, né? Para a criação atual. Viu? Tá. A oportunidade. Deixar a criança falar. Deixar a criança falar. O que é que você acha que você ensina a criança? A responder, né? Que o tema é esse: o perigo de achar que os filhos não devem responder aos pais. Mas, por acaso, todo mundo hoje que tá aqui na live, ou do mundo, teve esse insight e deixou o filho responder, né? O que é que vai acontecer? O que é que você vai ensinar ao seu filho? Primeiro, você já vai estar ensinando a linguagem, tá? Você vai estar ensinando que ela pode contar com você. Então, você vai ensinar a linguagem, que ela pode contar com você. Você vai estar ensinando que ela pode expressar o sentimento. Você vai estar ensinando que você tá ali para ouvir, né? Que os 2 ouvidos que você tem utilidade para ela também. Não só para sua colega quando chega na sua casa, seu amigo, pro baba, né? Pro WhatsApp. Não, tem para ela também. Que a criança entra nesse mundo da fantasia, né? Quando você fala, não responde, que eu decidi da avião ontem, que ele fala: não, mamãe, eu não sei o que é. O que é responder, o que é? Ele fica desesperado. Então a criança vai no mundo da fantasia, vai viajando naquilo. Então você acaba ensinando a linguagem, a expressão dos sentimentos. O que mais que eu falei? Que ela pode contar com você, que ela pode me dizer até mesmo algo errado. Mesmo que a criança, nesse responder, disse algo errado, que você considera errado na sua casa, que não faz parte do seu princípio, por exemplo, lembrei de uma última falar, que não faz parte do seu princípio, ela pode dizer. Agora você, como é que você vai ouvir isso que ela tá falando? Como é que você vai acolher? Né? Eu anotei isso de manhã que eu tinha que falar. Uma coisa considerada errada. Eu tenho uma paciente de 8 anos que ela pediu pra mãe fazer botox. Ela quer fazer botox. Tipo assim, né? Não é uma coisa de se esperar de uma criança de 8 anos, uma menina, pedir: mãe, eu quero fazer um botox porque minha boca tá meio assim, né? Se eu falasse isso pra minha mãe, ela ia me chamar da louca. Apesar que eu tenho uma experiência que eu não posso contar, que é bem polêmica, que minha mãe agiu com muita sabedoria. Ela agiu com sabedoria e foi acolher o que é botox pra filha. O que essa filha acha que é botox? Quer mudar o quê? O que a criança quer mudar? Ela já envelheceu. Quando ela me falou, que ela também me falou, que, como ela é minha paciente, que ela queria ser a menina mais linda do mundo, e uma das coisas que ela queria fazer era botox. Eu perguntei: você quer fazer botox aonde? Se ela sabe o que era, pra que servia. E a gente foi trabalhando isso, né? A gente precisa trabalhar isso. Pra que serve também as coisas. A gente precisa dar essa orientação à criança, tá? Então, gente, não afasta, junta
acolhe, recebe, escuta, por mais absurdo que seja, a criança ela não tem noção e a criança não tem capacidade neurológica como você tem. Muitas vezes você não tem condições, né, de sustentar aquilo que você fala ou de resistir a alguma coisa que é considerável errado. Então a criança ela não tem essa capacidade neurológica nem do corpo, né? Lili, por exemplo, tem 2 anos. Ela não tem capacidade de ir no banheiro fazer xixi, de fazer cocô, de pegar o garfo, né? Muitas coisas do corpo ela não tem essa noção ainda. Mas ela, do nada, disse que falou pra mim, mamãe doida. Aí eu vou... uma outra mãe, na época de 1900 antigamente, vai achar um absurdo, um desrespeito. Eu sou a mãe, não, né? Ela não sabe nem o que é doida. Ela ouviu falar doida no desenho, ela ouviu falar doida, o irmão falar doida, que o cachorro é doida, né? Uma coisa assim, e ela repetiu. E eu tenho que orientar. Mas Zélia, você vai orientar a sua filha de 2 anos? Não. Eu não vou fazer isso, não, né? Mas eu vou direcionar ela pra outra coisa. Eu vou falar, mamãe linda. Mamãe é linda. Ela pode dizer, não, mamãe é doida. Aí se eu falar, mamãe é doida, ela vai dizer, não, mamãe é linda. Quem tiver filho de 2 anos, experimenta fazer isso. Eu vou direcionando ela de outro estilo. Eu não tenho que direcionar ela reprimindo. Então não reprima seu filho. Não coloque ele distante de você, porque essa não é a sua intenção. Você não fez... não, gente, agora eu vou falar uma coisa, um babado. Eu escuto muito. Eu criei meu filho, eu estou criando meu filho pro mundo. Não, gente, não cai nessa. Você não está criando o seu filho pro mundo. O mundo já está aqui, te está orientando o seu filho para viver no mundo, não pro mundo, tá? Pelo amor de Deus. Você segurou 9 meses. Papai, você acompanhou a gestação da mamãe, viu seu bebê e você vai criar seu filho pro mundo. Tipo assim, vai mundo, vai pro mundo, vai lá, né? Eu sei que as pessoas também falam isso com outro tipo de intenção, né? Tem casos e casos. Mas eu, Ellen, não criei minha filha pro mundo. Estou criando ela para a vida. E se você quer criar sua filha ou seu filho para a vida, vem comigo. E é pra vida real, não é pra vida fofa, não. Não é pra o mundo Walt Disney, ele é massa. Dá pra ir às vezes. Se você tiver dinheiro, dá pra ir pra Disney, né? Mas não vamos criar um filho nesse mundo, sim no mundo real. Desculpa. O jeito errado tá óbvio. Gritar, a agressividade, não dá o direito da fala a seu filho, né? Não dá o direito da resposta a seu filho. É o jeito errado. Eu não gosto de falar o que é certo e errado, qualificar isso como psicóloga, por exemplo, tá? Mas como mãe, como também tem, além de ser psicóloga, tem os princípios, tem a pessoa, tem o ser mãe, né? Tem lidar com os limites, tem sim a realidade do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A gente tem que direcionar a criança a isso, mas cada um vai direcionando conforme a sua vida, né? Eu acho que criança que não pode beber nem na infância, nem na adolescência, nem na fase adulta, nem hora nenhuma. Ou outro pai acha que pode beber a partir dos 18 anos, né? Namorar, né? Menina pode namorar a partir de 12, outra a partir de 15, outra a partir de 18. Isso não tem uma regra. Cada um tem o seu princípio de vida. Isso é uma orientação que você vai dar à sua filha, mas sabendo que não de forma robótica, que ele tem o direito de escolher, né? O direito de acessar o que realmente ele quer, tá? Então, o jeito certo e ideal, acho que eu já postei um vídeo desse no meu feed, é escuta ativa, né? Escuta ativa, não a escuta surda. A escuta ativa, de você estar presente, de você largar o celular na hora que o seu filho te chamar, por exemplo. Faz esse treinamento. Experimenta quando seu filho te chamar, você tá no celular,
Viu, filho? Sim, tá. Quando acabar aqui, viu, eu falo. Experimenta pegar o celular, deixar de lado, olhar para sua filha, se conectar com ele. Se você quer conexão. Se você não quer conexão, não faz isso. Mas eu acho que quem está aqui está querendo conexão com o filho, né? Então, se você quer conexão, faz isso, experimenta. Experimenta ser uma forma evoluída de você. Ser o pai não ideal, não PhD, né, de formação, não a receita de bolo, mas experimenta ser você de forma ressignificada, transformada, de forma que busca qualidade de vida, tanto na saúde emocional, né, na mental, como na saúde corporal. Né? Tem muita gente se queixando de dores nas costas, dores no corpo. E às vezes está ligado isso com a educação, com o estilo de criação que você teve e também a que você está dando ao seu filho. Porque cansa. A educação não é fácil, né? É cansativo. Você está lidando com o outro e eu tô te propondo respeitar esse outro. Quando você respeita esse outro, você tem que buscar criar filtro em você. E esse filtro não vem da noite pro dia. Eu tenho certeza que tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês não vão entrar necessariamente hoje na sua cabeça. Né? Mas a intenção é fazer com que você reflita sobre isso. Reflita que é possível, né, ter qualidade de vida com conexão com o seu filho, com o seu marido, com tudo, né? Ó, meu filho tem uma mania, vou chamar de mania, tá? Que eu dei mania. Agora eu vou dar o ataque da mãe. Uma mania que meu marido tem, né? Então pense na pessoa multiplicada. O que é? Deixa eu dizer, meu filho quando ele pede, mãe, quero água, mãe, quero água, mãe, quero água, mãe, quero água. Eu já ouvi, Davi, tá? Aí eu fui pegar uma coisa no quarto, mãe, eu quero água. Eu já ouvi, Davi, né? Eu vou pegar água. Mas repare que quando ele falou, mãe, eu quero água, eu não falei, tô indo, já vou pegar, vou te dar. Eu não falei isso. E com meu marido já ouvi, Davi, você não já disse? Ih, porque você tá falando muito? E meu marido faz a mesma coisa. Hoje, se ele estiver aqui assistindo, a gente estava assistindo um filme, e Iago estava procurando o filme. E ele, aperta o play, Iago. Iago, olha, aperta o play, Iago. Iago, você não tá ouvindo não, Iago? Aperta o play, Iago. Eu tô. Aí eu fiz, tá vendo? É a mesma coisa que Davi faz, mas com outro contexto, né? Mas é a mesma coisa. Os filhos acabam repetindo. A pessoa, né, que eu disse, entrou aí nesse instante. Do exemplo da menina do Botox. Que eu não posso revelar o nome. Mas eu tinha que reforçar isso. Né? Os filhos, quando meu filho fica falando isso, não é que ele está sendo uma pessoa chata ou querendo me irritar. Ele está sendo persistente no que ele quer. Que o foco dele é água. Porque a criança não fica, eu quero água, eu quero assistir, eu vou pegar uma dívida, não. Porque a gente pensa mil coisas, né? Eu tô aqui com você, eu vi lá fora a televisão, eu vi Lili chorar, eu tô com o notebook aqui na minha frente, eu tô com o ventilador, né? Eu tô pensando em muita coisa, mas a criança não. A criança só quer a água dela. Paz e amor, porque de sacanagem. Né? A criança só quer água. Só quer isso, nada mais. Então o propósito é água e é isso que ela vai insistir. Então quando você corta isso, pede pra ela não ser assim, você vai tornar um adulto, né? É o perigo de tornar esse adulto pra baixo. Um adulto que não insiste, um adulto que não persiste, um adulto que desiste. Tudo com it no final. Tudo. Tá. E o nono passo, que já são 10 horas, e ainda era falar rápido, eu tenho algumas perguntas. O primeiro passo de tudo isso é acreditar que é possível ter uma relação de respeito, permitindo a criança falar e se permitindo escutar, né? Então, o primeiro passo é permitir isso. Permita que a criança que está em sua casa, ela possa falar, ela possa dizer o que ela está sentindo, né? Permita utilizar os ouvidos para escutar a criança que você tem em casa. Porque isso você vai estar reforçando o adulto que ele pode se tornar. E se você não fizer isso,
né? Você vai estar reforçando um filho dentro da caixinha, né? Um adulto dentro da caixinha inseguro, uma criança insegura, ok? Ah, Eli, mas se eu fizer tudo isso que você está falando, meu filho não vai ter insegurança? Não disse isso, viu? Eu não disse isso. A insegurança faz parte, o medo faz parte, e por sinal é muito saudável, né? Ter a insegurança e o medo, porque faz a gente pensar, parar para pensar e refletir, e carimba que você é ser humano. Lembra o que eu disse ontem? Quem estava aqui, quem não estava aqui, vou repetir. Quando a gente já nasce com o fator humano. O fator de errar, o fator de desistir, o fator de fracassar. É o fator humano. Mas o ser humano tem vida, pulsa vida. Não para. Só para quando desliga tudo, né? Que vai acontecer com todo mundo. Mas não para, pulsa. O mundo, a vida em si, o dia começa no dia, tem a noite, repete de novo. Então a gente tem uma vida em movimento. Isso é um sinal que você pode viver em transformação também. Não é parar no medo, né? Na insegurança, não é isso. Mas tá se transformando todos os dias. Gratidão, gente. Eu tô tendo um retorno bem positivo das pessoas falando que estão gostando do conteúdo, que eu tô sendo clara, né? Que eu tô falando como mãe. Estão assistindo gente como a gente. Acho que a ideia é essa. Que pergunta legal, uma pergunta super interessante. Quais os impactos da atenção negativa no comportamento da criança? Da atenção negativa, que é a atenção que eu chamo atenção. Atenção. Ah, não. É isso mesmo. Atenção surda, né? Também. A atenção negativa. O impacto que vai acontecer no comportamento do seu filho é a insegurança, né? Um deles. A insegurança, a fantasia. O filho se coloca, né? Se tiver de 1 a 10 anos aí, por exemplo. Quando fala com o exemplo que eu dei do pai, do filho que fala com o pai e o pai tá no celular. E o filho insiste, por exemplo, e o pai grita. Então, esse filho vai fantasiar, vai se sentir culpado porque irritou o pai, porque atrapalhou o pai de trabalhar. Pode fantasiar, né? O não falar mais. Não vou falar mais, não posso contar com meu pai. Então, são esses impactos da insegurança, da insatisfação, da culpa, do medo. Do medo não é um medo saudável, né? Da ansiedade. A ansiedade de querer uma resposta, cara. Uma resposta. Não necessariamente tudo isso que eu tô falando, tanto a ansiedade quanto, né, o desequilíbrio, como a fantasia em si, só vai causar com atenção um impacto como uma atenção negativa. Não, né? Pode ter em outras situações também. Tá? Aqui ela disse, Bretinha falou que se ela respondesse a mãe dela ia dar uma voadora dela. Sua mãe é violenta, hein? Ó a violência. É isso. Eu acho que perdeu o controle, né? Os pais perderam o controle. Perdem o controle quando são agressivos porque o filho responde. Tem um fator do instinto também, né? Somos instintivos. Quando alguém faz alguma coisa, a gente, né, é impulsionado a resolver. E talvez até com agressividade. Mas isso diz muito mais, né? A resposta diz muito mais do pai que está incomodado do que do filho que está respondendo. Esse exemplo que eu dei mesmo de Davi, do pedir água, fala muito mais de mim. Eu que me incomodo com isso. Então eu tenho que aprender a olhar pra mim. Gente, todas as minhas lives, todas, eu vou dizer a você, todas. Sabe o que é todas? Todas. Todas as lives eu acho que eu vou estar batendo na tecla que primeiro você precisa se conectar com você. Por isso foi a minha primeira live, foi essa. A conexão precisa ser sua. Você precisa perceber quem é você para você identificar no outro. E algo bem legal, que isso eu aprendi com Abraão, não vou identificar da onde é, só vou citar o nome. A gente precisa ser ensinável. Isso.
Eu preciso ser ensinada. Meu filho precisa ser ensinado. Você precisa ser ensinada. Ensinável é aquela pessoa que escuta. Ensinável é aquela pessoa que quer aprender. Porque você não é mãe, né? Só. Não é só isso, já, pronto. Pari, sou mãe. Não. Você está aprendendo a ser mãe. Antes de ser mãe, você já precisa estar conectada com o seu corpo. Na gestação, você já precisa se conectar com o seu corpo, com o filho, né? Mesmo pequenininho, já tem que ter essa conexão. Então, não tem como não dar um mergulho, né? No interno. Se a gente pudesse ter 5 poderes, 4, 3, como poderes de adulto para o futuro. E eu hoje, eu não vou esmiuçar isso, mas assim, eu vou dizer o que eu desejaria para você, né? Eu desejaria 5 poderes do adulto para o futuro. O primeiro seria o autoconhecimento. O segundo, a complacência, né? Que é a generosidade. O terceiro, o compromisso com o outro. O comprometimento com o humano que tem do seu lado. O quarto, a cooperação, a contribuição de vida. O que você pode contribuir? E o quinto, o desacerto, né? Eu acho que seriam poderes que eu poderia dar. O primeiro seria o autoconhecimento, que é o lugar de você conhecer você. É a generosidade de você ser complacente com o outro. O comprometimento, né? Como terceiro poder. E o quarto, foi o que mesmo? A contribuição, né? A complacência com o outro. A cooperação com o outro. E o quinto, o desacerto. O poder do erro. O poder de poder errar e consertar, né? Mas a gente pode errar e consertar. Sabe como? Sabendo o que é o erro. E não errando. Ok? Poxa. Forte. Mas fica a minha dica para os 5 poderes para o adulto no futuro. Já que a gente falou de criança, né? De filhos. Ter humanidade em se permitir ser ensinável. Nossa, você já tinha escrito isso depois que eu falei? Os filhos ensinam muito. Isso. Ter humildade, acho que eu não falei dessa palavra. Eu poderia botar o 6º poder, né? Pra tornar a humildade. Mas eu falo isso na questão da complacência, né? Na generosidade também. Isso. Fechou. Então é isso, gente. Pra você ter conexão com o seu filho, pessoal, vem comigo, vem. Quero deixar essa pergunta aqui pra vocês refletirem. O que realmente importa pra você? O que realmente importa? É seu filho responder? É? Seu filho responder? Realmente isso importa? Eu acho que sim. Se você disse sim, sim, né? Não o perigo, mas realmente importar, de ouvir, de estar presente, né? Acho que essa é a ideia do tema. A gente veio de outro ângulo. Não é o perigo, mas sim a necessidade de escutar o que seu filho tem para dizer.